Oi, sétimo ano. Chegamos na nossa última aula, né? Último módulo da nossa apostila. É o módulo 6, página 307. Vamos começar, né? Título desse módulo: Como pode ter começado a vida na Terra? Olha só, os cientistas, eles calculam que a Terra se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos e que a vida nessa Terra surgiu 700 milhões de anos depois. Então, por volta de 3,8 milhões de anos atrás. Então, a nossa Terra está bem velhinha aí já, né? Agora, como será que surgiu a vida na Terra? Como era o nosso planeta na época, né? Uma coisa é fato, tá? A ciência, ela não tem verdades absolutas. Cientistas, você vai lembrar, a gente já estudou sobre isso, vai formando hipóteses, vão formando teorias, e aí você vai conhecer algumas dessas hipóteses, mas são hipóteses, ok? E aí uma menininha pensando, né? Puxa vida, primeiro ser vivo veio do nada? Como que ele apareceu? Ok? E aí você vai lembrar que a gente já estudou uma outra teoria, teoria da abiogênese. Ah, mas eu estudei outra parecida, né? Teoria da biogênese. Então você pode relembrar esse conteúdo, que ele vai ser utilizado aí nessa aula também, tá bom? Como será que ocorreu o surgimento da vida? Né? Uma pergunta que intriga muita gente, não só cientista, de fato, mas todo mundo já se perguntou sobre isso. Como que era o nosso planeta nessa época? Vamos lá, algumas hipóteses. Uma coisa se sabe, né? A Terra era bem diferente. Acredita-se, né, que logo quando a Terra se formou, a Terra ela era muito quente, então altíssimas temperaturas. E aí não dava para ter uma superfície sólida, não dava para caminhar sobre essa terra, ok? A gente fala que as rochas, então, estavam no estado líquido, que a Terra era, na verdade, um grande oceano de lava, tá? E era com. Que mais que você tem aqui nessa imagem? Olha, vindo do céu, havia nessa Terra, nessa época, bombardeios de asteroides. E também, olha, lava para tudo quanto é lado e vulcões em erupção. Os vulcões, eles lançam gases tóxicos. Olha, não tinha ser vivo nessa época e não tem como mesmo, né? Com uma terra nessas condições, o que será que sobrevivia ali, né? Então, a Terra tinha essas condições. Claro que passaram-se milhões de anos, né? E esses vulcões, eles foram liberando gases. E dentre esses gases, a gente sabe que existe vapor de água, certo? Então, depois de milhares e milhares de anos, esses vulcões liberando todos esses gases, inclusive o vapor de água, deu a origem, então, às primeiras nuvens, ok? O ciclo da água que você conhece. O que vai acontecer agora? Como você tem formação de nuvens, com muita água, né? Um acúmulo muito grande de água nessas nuvens, ela vai se precipitar e vai chover. No que vai chover, essa água ela vai tentar chegar ao solo, só que o solo está muito quente. Essa água vai evaporar até mesmo antes de chegar. Só que esse ciclo se repetindo milhares e milhares de vezes, chega uma hora que essa superfície da Terra ela está mais fria e a água consegue se acumular no solo. Então, acredita-se que foi dessa maneira, por conta desse ciclo da água, né, insistindo em acontecer, que os primeiros oceanos surgiram, que a água conseguiu se acumular no solo. Por quê? Porque essa superfície já estava mais fria, certo? A atmosfera ainda era perigosíssima, tá bom? Ainda não tinha proteção contra a radiação solar, ok? Os vulcões ainda estavam em erupção, continuavam lançando
esses gases, lava, cinzas, mas já estava melhorando, né? A Terra já não estava tão ruim quanto, né, as condições primitivas, quanto a da imagem anterior. Agora, como surgiu a vida nessa imagem tão estranha, né? Ninguém sabe. A verdade é essa, não tem como alguém saber como surgiu a vida na Terra. Então, os cientistas eles vão propondo hipóteses, ok? E a hipótese mais aceita é qual? É de que as condições da Terra primitiva causaram a formação de substâncias orgânicas nos oceanos do planeta, dando origem a uma que a gente chama de sopa primordial. Essas substâncias orgânicas, elas foram reagindo entre si. E ao longo de milhões de anos, as reações químicas elas se tornaram mais complexas. E, em algum momento, tá, também os cientistas não sabem afirmar qual, essa combinação de substâncias orgânicas conseguiu se replicar, isto é, se reproduzir, dando origem ao primeiro ser vivo. Aí eu coloquei para vocês aqui, ó, pontinhos de interrogação. Por quê? Porque os cientistas, eles não têm exatamente a resposta de como essas substâncias orgânicas conseguiram se replicar, tá? Como elas se tornaram mais complexas. Mas é um passo a passo, né? Uma sequência de etapas que eles concordam. Olha, a Terra tinha aquela sopa primordial, essas moléculas conseguiram se reorganizar, elas foram se tornando cada vez mais complexas e, de alguma maneira, ela se duplicou e continua se duplicando e nós caracterizamos como o primeiro ser vivo. Lembra que em ciências, as hipóteses elas são sempre mais aceitas quando se consegue provar alguma coisa, né? Então, olha que legal agora, ó. Miller, tá? E a formação das substâncias orgânicas na Terra primitiva. Esse químico, lá em 1953, claro que com a contribuição de outros cientistas, lendo o material de muitos outros, ele ficou intrigado, né? Ele falou: será que essa teoria sobre essa sopa primordial é verdade? Será que dá para reproduzir isso em laboratório? Será que eu vou conseguir fazer uma substância orgânica? Porque se é reação química, eu vou para o laboratório e vou tentar. Então, olha o que ele fez. Segundo parágrafo, você tem aí na sua apostila. Para isso, um sistema de tubos e balões de vidro, que estão esquematizados embaixo, totalmente isolado do ambiente externo, foi criado. Em seu interior, foram reproduzidas algumas condições da Terra primitiva. No experimento, olha como que ele conseguiu mostrar isso para a gente. A água que ele colocou, que aqui você vai ter um balão com água em ebulição. Lembra que em ebulição é a água fervendo, né? No experimento, a água simulava os oceanos primitivos. Aquecida, porque estava imitando a atividade vulcânica. E quando ela era aquecida, ela evaporava e se misturava com os gases que haviam sido adicionados. Os gases, esses que estão aqui, ó, esses símbolos químicos representados aqui, é o que se acreditava que estavam na atmosfera primitiva. Quais gases eram? Gás metano, que é representado aí por CH4, gás amônia, altamente tóxico, e é o NH3, gás hidrogênio, H2, e o vapor de água. Acreditava-se que existia vapor de água também. E olha o que ele fez aqui. Colocou esse equipamento aqui para dar descargas elétricas. E essas descargas elétricas reproduziam os raios das tempestades. Após uma semana, então ele colocou isso para aquecer e fazer todo esse ciclo, tá? Uma semana depois, a análise do líquido resultante, olha, foi coletando aqui o líquido, ó, apresentou substâncias orgânicas. Entre elas, os aminoácidos, que são as unidades formadoras das proteínas. Olha que legal.
ele conseguiu, né, de fato, em laboratório, reproduzir a possível, né, atmosfera da Terra de milhares e milhões de anos atrás, e ele conseguiu com que essas condições formassem substâncias orgânicas. Ele não conseguiu fazer um ser vivo, ok? Não fiquem imaginando que aqui ele fez surgir alguma coisa que saiu andando, não. Ele conseguiu fazer simplesmente substâncias orgânicas, ok? E nós, todos os seres vivos são formados por substâncias orgânicas. Esse experimento de altíssima importância, tá? Olha agora, estudos recentes indicam que a atmosfera primitiva era formada por gás carbônico, monóxido de carbono, gás nitrogênio, vapor de água e uma pequena quantidade de metano. Com base nessas novas evidências, um novo experimento foi realizado, no qual também foram obtidas substâncias orgânicas, inclusive os aminoácidos. E os aminoácidos são as unidades que formam as proteínas. Então, quando Miller fez o experimento, ele fez se baseando em uma composição da atmosfera. Deu um resultado positivo. Não é ser vivo, é uma substância apenas, tá bom? Aí melhoraram os estudos, outros cientistas acham que não, que a composição da atmosfera da Terra não é aquela que Miller colocou naquele experimento, é uma outra. Mas o experimento também foi feito e substâncias orgânicas também foram obtidas. Isso vai só reforçando, né, essa teoria do surgimento dos seres vivos na Terra. Isso de acordo com a ciência, mas tem um fundamento, ok? Chegamos na nossa atividade, nossa primeira atividade. Então, você vai pensar bastante aí e vai responder. Olha só. Você aprendeu que a Terra primitiva, onde deve ter surgido o primeiro ser vivo, era bem diferente da atual. E que algumas condições deveriam existir para que esse primeiro ser vivo aparecesse, como a reação entre substâncias orgânicas que estavam no oceano, que se uniram de alguma forma e conseguiram se replicar. Sendo assim, discuta com seus colegas a seguinte afirmação. Bom, discutir com seu colega só se você conversar com ele por WhatsApp, né? Então vamos lá. Existiu a biogênese na Terra primitiva, mas isso não pode ocorrer mais. Olha que frase interessante. Lembra no começo que eu falei? Teoria da abiogênese e teoria da biogênese, você ia precisar lembrar. Qual é a teoria da abiogênese? Você lembra? É aquela teoria que diz que um ser vivo surge de matéria inanimada, né? Que um ser vivo surge de matéria inorgânica, matéria que não tem vida. O contrário daquela outra teoria, né? Biogênese, onde para nascer um ser vivo tem que ter outro ser vivo. E aí ele se reproduz, tem filhotes. Mas olha a afirmativa. Existiu a biogênese na Terra primitiva. Existiu a biogênese na Terra primitiva. Mas isso não pode ocorrer mais. Opa, e agora? Essa afirmação está correta? Você concorda? Você discorda totalmente? E agora? Pensa, responde, a gente vai ver mais tarde, tá? Voltamos no exercício, ok? E, para quem achava que eu ia colocar a resposta, não coloquei. Por quê? Como ela é uma questão que vai gerar uma discussão, né? Nós vamos ter muitas opiniões a respeito disso daí. Eu quero, né? Preciso conversar com vocês. Então, na nossa aula online, vamos conversar sobre esse exercício e eu quero ver, né? Qual o pensamento de vocês a respeito disso, ok? Outra teoria sobre a origem da vida na Terra, né? Cada vez mais os cientistas estão aceitando essa teoria, tá bom? E olha só, é cada vez mais aceito entre os cientistas que cometas e meteoritos tenham funcionado como meios de transporte para abastecer de água a Terra primitiva. Lembra, lá no começo, a Terra ela era muito quente, ela tinha os vulcões em erupção, o oceano de lava,
mas tinham asteroides, né? Meteoritos caindo na Terra. Isso daí eles concordam, nisso eles concordam bem. Então eles acreditam que, através dos meteoros, meteoritos, asteroides que caíam na Terra, né, que ficaram caindo durante muito tempo, água veio, né? Veio água nesses asteroides. E nesses asteroides também são encontradas substâncias orgânicas. Por que eles acham isso? Porque hoje em dia cai, né? Meteorito, cai pedaços aí e são encontradas substâncias orgânicas ali. Então eles falam, se hoje em dia cai, há muito tempo atrás caía muito mais, por que, né, água não veio de lá? Pode ser que sim. Aí olha só, alguns cientistas eles propõem que esses cometas e meteoritos não trouxeram só água, não trouxeram só elementos químicos, não, mas também trouxeram seres vivos, bem primitivos, de uma outra parte do espaço para a Terra. E essa é a teoria da panspermia. É uma teoria que diz que os primeiros seres vivos a habitarem a Terra, eles vieram do espaço. Eles vieram sendo transportados aí por meteoros, por meteoritos. Beleza. Só que para isso acontecer, esses micro-organismos que vieram do espaço, imagina suportar essa viagem, suportar a radiação ultravioleta direto. Se ela já faz mal para nós que estamos aqui protegidos, imagina direto lá no espaço. E a temperatura? Que o espaço, temperatura extremamente baixa, né? A ausência do oxigênio. E aí, será que algum micro-organismo suporta essas condições? E a resposta é sim, né? Parece que sim, pelo menos. Porque hoje a gente conhece um grupo de bactérias que elas são muito resistentes a temperaturas muito baixas, a temperaturas muito altas, a um lugar com alta salinidade. O que é isso? Muito sal, muito sal. Elas sobrevivem sem água nenhuma. Elas sobrevivem com grandes pressões. Elas sobrevivem com uma carga enorme de radiação. Então, poxa vida, essa bactéria é uma superbactéria? Pode-se dizer, mas ela tem um nome específico. São as bactérias extremófilas. E aí nós chamamos de organismos extremófilos. Extremófilos porque vive no extremo, certo? Onde outro ser vivo não consegue. E aí tem uma imagem, né, de microscopia de uma bactéria extremófila. Ela foi aumentada aí 20 mil vezes e ela suporta todas essas condições extremas do espaço. Ela é uma forte candidata a ter vindo de lá. Não temos como provar, mas já que essa teoria existe, é possível. Agora, o que essa teoria não responde para a gente é como surgiu o primeiro ser vivo. Explica como surgiu o primeiro ser vivo na Terra. Na Terra, ele chegou. Mas como que ele surgiu lá no espaço? Então, dúvidas continuam, né? Os cientistas não têm resposta para tudo também, né? As dúvidas continuam. As pesquisas estão sempre avançando. Por isso que sempre tem pesquisas aí de novos planetas, de candidatos a planetas iguais à Terra, que as pesquisas continuam, a curiosidade persiste, ok? O primeiro ser vivo. Bom, independente de como ele apareceu aqui na Terra, se foi pela sopa orgânica ou se foi por um meteorito, por um asteroide, esse primeiro ser vivo, ele era simples. Ele era muito simples, tá? Simples como uma espécie de membrana que, né, colocava aí o seu contorno e, de alguma maneira, ele tinha que ter alguma estrutura que pudesse capturar a substância que fosse servir de alimento para ele, porque ele precisava de energia, certo? E ele tinha que ter dentro dele um material genético, que também é formado por substâncias orgânicas, ok? Esse ser vivo muito parecido, ele também tinha, muito simples, desculpa, ele também tinha que ser capaz de se reproduzir e deixar a sua característica para o seu descendente, tá? Agora, acredita-se, né, que esse primeiro ser vivo, simples, seja parecido com as bactérias que nós conhecemos hoje, porque as bactérias são seres relativamente simples, tá bom? Na estrutura, ela tem uma membrana, ela tem um material genético, a gente já estudou. E ela é simples perto de outras células,
né? É um ser vivo de uma célula só. Só isso já ajuda a gente, né? Chegamos na nossa segunda atividade. Nós vamos ter aí um criptograma e as letras, os quadrados, né? As áreas que estão em destaque vão formar o nome de um astro que pode ter trazido a maior parte da água que existe na Terra. Então, essas áreas que estão em destaque já te dão uma dica do que você vai preencher aí, certo? E embaixo, olha, você tem aqui, como se fosse uma cruzadinha, né? Só que um pouquinho diferente, ó. A informação, seres vivos atuais, semelhantes aos primeiros seres vivos. Uma palavrinha você vai preencher aqui em cima. B de bola, condição do organismo que vive em situações de estresse intenso na Terra. E você vai preencher aqui também, ok? Preenche isso daqui, você vai descobrir nome por nome. Ao preencher, você já vai estudar e vai desvendar esse mistério com essas áreas em destaque que vai dar o nome desse astro, ok? Vou fazer a correção dessa tarefinha também na nossa aula online, para dar bastante tempo de você pensar na resposta, tá bom? E tem mais coisinhas para fazer, né? Você vai responder os testes que estão na página 312 e vai fazer a tarefa de casa da página 312, ok? E é isso. Até a próxima, até a nossa aula.